Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é doutora Ana Cecília, sou ginecologista e obstetra há mais de 30 anos. Nós estamos fazendo alguns vídeos para pessoas leigas, para pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre ginecologia, sobre obstetrícia. Então, assim, deixe seu like, deixe seus comentários, o que você gostaria de saber mais, tá? É importante pra gente. Os nossos vídeos, eles são gerados a partir das questões que vocês colocam, tá? Das perguntas que vocês fazem. Então, é importante pra gente isso. Hoje, eu dei uma aula sobre endometriose, uma aula não, uma palestra, conversando com algumas mães de uma escola sobre endometriose. E foi muito legal, porque é um assunto que elas escolheram e, por incrível que pareça, é um assunto que a Organização Mundial de Saúde já colocou essa doença como um problema de saúde pública, tá? Por que é tão grave assim? Não é questão da gravidade, mas a questão da dificuldade e da demora do diagnóstico, tá? O que é endometriose? A endometriose é uma inflamação provocada pelas células do endométrio, que na menstruação é aquela parte do útero por dentro que descama, tá? E sai pelo colo e pela vagina. Então, nesse período menstrual, uma das teorias é que, ao invés de descer pelo colo e ser eliminado pela vagina, ele faça o caminho retrógrado. Algumas células entram pela trompa e caem no ovário, ficam na trompa, caem no peritônio, que é uma película que reveste todo o abdômen, né? Ele vai revestindo cada órgão. Aí nós temos as classificações. Essas células caem nesses locais, que são locais que são estéreis. E aí elas tentam se implantar porque elas precisam de alimento, de sangue, de nutrientes, tá? Para se manter. E isso provoca uma reação inflamatória. O corpo coloca como tem alguma coisa ali que não é dali, né? E vai produzir, fazer um processo inflamatório. Ela pode ser superficial, tá? E peritoneal. E ela pode ser profunda. Quando ela é profunda, ela infiltra mais de 5 milímetros no tecido. Ou no peritônio, ou no fundo de saco, que vai pegar lá o reto, tá? Parte final do intestino. Vai penetrar no ovário, vai fazer os cistos, né? Que às vezes passa despercebido, esse cisto hemorrágico. E às vezes não é, ele tem sinais de hemorrágico, mas quando acontece isso, você tem que repetir esse ultrassom um mês depois para ver se ele foi reabsorvido ou não. Por quê? Porque quando você menstrua, realmente pode dar um sangramento, em vez de ser eliminado. Quando o óvulo é eliminado, esse sangramento parar, ele continua e forma um cisto ali, tá? Em vez de ficar só o corpo lúteo, ele forma um cisto nesse corpo lúteo. E a tendência é reabsorver. Se passou um mês e não reabsorveu, já tem que fazer uma investigação de endometriose, tá? Então tem a endometriose superficial e profunda, tá? A profunda normalmente é uma endometriose mais grave, é uma endometriose onde a paciente tem mais dificuldade de engravidar. Porém, gente, é 1/3 das pacientes que vão ter dificuldade para engravidar com endometriose, tá? 2/3 conseguem um tratamento legal e conseguem engravidar. E a gestação acaba sendo um tratamento para endometriose, porque ela vai passar 6 meses sem menstruar. 6 meses, 9 meses sem menstruar. Esses 9 meses
faz com que esses focos morram, porque eles não têm, eles têm a nutrição, mas não têm o hormônio, tá? Que eles tentam tirar o hormônio para poder se manter. E esses hormônios vão estar alterados na gestação, parte diminuídos, parte aumentados, e eles não vão conseguir, esses focos vão se sucumbir, vão atrofiar. É muito comum que na menopausa esses focos desapareçam. Mas a gente tem visto, tá? Casos até cirúrgicos de pacientes na menopausa com cólicas e que foram submetidas à laparoscopia e que tinham enormes focos de endometriose. Outros casos, a paciente não tem sintomas. Quando ela não tem sintomas, na trompa, mesmo no peritônio, esses implantes de peritônio, às vezes ela não tem sintomas. E aí demora muito para procurar um ginecologista ou para o ginecologista fazer esse diagnóstico por conta de que ela não tem sintomas, né? Não tem queixas. Outra coisa é a adenomiose. A adenomiose nada mais é do que o endométrio que ele se infiltra no músculo do útero, no miométrio, tá? O que acontece aí? Ele infiltra e esses pontos de infiltração vão causar dor, porque vão causar um processo inflamatório nesse músculo. E é a parte do útero que contrai, é a parte do útero que é mais inervada, vai dar cólica, tá? Pode dar cólica só no período menstrual, cólicas muito intensas, e pode dar cólica fora do período menstrual. Pode dar também um aumento do sangramento menstrual, uma hipermenorragia. Outra coisa importante é dispareunia, ou seja, a dispareunia é dor na relação sexual. E essas pacientes sofrem muito. São pacientes que vêm há muito tempo, às vezes com queixa, fazem ultrassom, não tem nada, e o ginecologista fala, não, é cólica menstrual sua normal. E na verdade não é. Existe um marcador, tá? É o CA125, esse marcador normalmente ele está aumentado, não tão aumentado quanto no câncer de ovário, mas ele está aumentado. Estando aumentado fora dos padrões que a gente considera normal aí até 35, ele vai estar aumentado, então já te fala a favor de endometriose. Além do ultrassom não dá nada, você pode fazer a ressonância. Hoje a gente sabe que a ressonância tem uma melhor resolução para casos de endometriose. Inclusive a gente tem uma ressonância própria para investigação de endometriose. Bom, então ela causa esse processo inflamatório e o que a gente pode fazer para melhorar isso? Primeira coisa, gente, é um corpo desinflamado. E como é esse corpo desinflamado? É um corpo com uma alimentação saudável, com uma alimentação natural. Natural não quer dizer uma alimentação xoxa, sem tempero, sem... Não, uma alimentação normal, natural. Um molho de tomate fresco que você faz em casa, saladas sem agrotóxico, legumes sem agrotóxico, evitar metais pesados. Tem muito metal na água que a gente bebe, né? Da água de torneira, mesmo água de filtro comum, tá? Hoje, inclusive, nessa reunião, tinha uma senhora que representa uma empresa que tem uma jarra que eu achei interessantíssima, que é uma jarra que tira metais. Você coloca água, ela tem um filtro que na verdade não é um filtro comum, tá? E ela vai fazer um equilíbrio das suas células.
Tem até o teste do equilíbrio que ela faz na hora. Muito interessante e a água fica muito leve, muito gostosa. A gente está pensando até em fazer uma live sobre isso depois. E ela vai entrar em contato comigo e a gente vai ver essa live. Como aparelhinho de ozônio, só que ela tem junto um tratamento antiparasitário da Uda Clark, que foi a primeira a fazer um tratamento assim antiparasitário mais completo e é que mais estudou parasitas, tá? No organismo humano. Essa moça, ela inclusive fez os testes até com o Dr. Bactéria e ele aprovou. Muito legal, depois nós vamos falar sobre isso. Bom, da endometriose. É caso cirúrgico, gente? Não, não é caso cirúrgico. Como você faz a classificação? Você pode fazer a classificação cirúrgica com laparoscopia, mas hoje a gente já vê que tem muitos casos de laparoscopias feitas sem necessidade. Se você tiver uma alimentação saudável, exercício, para manter os seus hormônios, sua endorfina, uma higiene mental, descanso, sono, tá? Um bom sono. Tudo parece muito difícil, né? Não ficar com o celular o tempo inteiro ligado, tá? Você vai ter um corpo mais desinflamado. Porque o que acontece? O fígado, ele que faz a detoxificação do organismo. De todas essas coisas que a gente come, desses metais pesados que a gente ingere, que a gente aspira e tudo mais. E ele tem se você tem uma alimentação que não é saudável, já tem gordura no fígado, esse fígado tem uma dificuldade maior porque é muito intoxicação. Então ele, para detoxificar, ele não consegue detoxificar tudo. Então o que ele acaba fazendo? Ele acaba jogando para órgãos periféricos. Esses órgãos periféricos, para a gente é importante, mas para o fígado, para o cérebro, não. Porque o fígado fala, eu sou mais importante, o cérebro é mais importante, o pulmão é mais importante, o coração é mais importante. Então vamos jogar para os órgãos periféricos. O que são esses órgãos periféricos? Bexiga, útero, porção final do intestino ou próprio intestino que já não consegue bloquear essas bactérias e esses tóxicos que a gente come, né? Daquela história que eu falei dos enterócitos que são coladinhos e que você vai caseína, glúten e vai destruindo as células até que os enterócitos se abrem, que eles eram juntinhos, se abrem e aí começa a passar pedaços grandes de proteína que você não mastigou direito, parasitas, que são vermes, fungos, vírus, vão passando tudo por ali. E aí, metais, e o fígado vai ter que fazer isso. Vai ter que dar um jeito nisso. E como que ele faz isso? Ele tem um limite para isso, né? Então acaba que você acaba jogando parasitas pro pâncreas. Existem parasitas típicos do pâncreas que acabam causando diabetes. Existem parasitas que vão para o cérebro. Existem parasitas que vão para o pulmão. Vírus que vão para o pulmão. Então, você tem um organismo mais desinflamado, uma alimentação melhor, você bloqueia mais as catecolaminas e evita um efeito maior, um efeito anti-inflamatório muito grande aí nesses focos de endometriose, tá? Então o processo inflamatório tem que ser bloqueado ou minimizado o máximo possível. Uma outra coisa importante é o tratamento, né? Não, primeiro o diagnóstico, que se uma menina menstrua, nas primeiras menstruações normalmente nem tem cólica, porque ela nem ovula direito.
Então, se você não ovula, não tem cólica. Mas, se é uma menina que sangra mais entre 7 e 10 dias, com uma hipermenorreia, que está dificultando ela a fazer suas atividades físicas, a ir para a escola, que suja a roupa, que suja lençol, que tem muita cólica, náusea, vômito, que tem que procurar um pronto-socorro todo mês para tomar medicamentos intravenosos para melhorar a cólica e isso tira a qualidade de vida dela, não é para acontecer isso. Então, é a hora que você vai procurar um especialista ou seu ginecologista para fazer essa investigação. É a hora que a gente investiga. Outra coisa importante é sempre levar em conta a importância da dor, da cólica menstrual e da dor na relação. Sempre investigar endometriose, tá? Como se trata essa endometriose? Endometriose leve, gente, parar a menstruação. Você parou a menstruação, o endométrio, ele vai atrofiando, ele não vai sangrar. Então, mesmo que está acontecendo com esse endométrio dentro do útero, no revestimento interno do útero, vai acontecer com aqueles focos que estão fora do útero. 9 meses sem menstruar, normalmente é suficiente para que esses focos se atrofiem. Tem casos que é necessário mais, tem casos que é necessário menos, tem casos que os focos somem e depois voltam, parando o tratamento, porque a paciente não aderiu a uma alimentação legal, a exercício, a um bom sono, né? E a tendência, o corpo inflamado, é voltar ao problema, tá? Hoje vi uma postagem até da doutora Paula Fabrini, que é uma excelente médica, falando da dor ciática. Existem focos em paramétrio, focos na musculatura do útero, que pegam a parte do sacro, tá? No ligamento útero-sacro, e que vão afetar essa parte muscular onde começa o nervo ciático. Então, tem pacientes com queixa de ciatalgia importantes, até com dormência na perna, e que você vai ver são focos de endometriose. Eu achei interessantíssima essa colocação dela. Outra coisa são os análogos de GNRH. Eu já acho que esse caso de análogos seria mais interessante para pessoas já perto da menopausa, porque ele vai fazer uma menopausa na paciente, tá? Ele vai bloquear todos esses hormônios e ele vai fazer uma menopausa, e é importante que se fique de olho na densitometria, para não ter osteopenia, osteoporose, se você faz um tratamento desse numa paciente com menos de 30 anos. É lógico que a minha experiência não é um trabalho com várias pacientes, mas eu tenho 2 casos só ano passado de pacientes que tomavam aquela injeção que é aplicada na barriga, tá? Abaixo do umbigo, que fizeram um tratamento chegando na 4ª injeção. E esse útero triplicou de tamanho. Então, não é interessante você fazer só o tratamento medicamentoso, e sim todo o tratamento. Essas pacientes que poderiam ter tido aí uma equipe multidisciplinar, com exercícios, com a melhora da saúde mental, aí com psicólogos, com enfermeiras qualificadas, com uma nutricionista qualificada, com certeza elas teriam melhorado. Ao contrário, com o uso da injeção apenas,
elas triplicaram o tamanho e aí vai para a cirurgia, né? Triplicaram o tamanho, inclusive, de miomas, e aí vai para a cirurgia mesmo. Então, tem tratamento? Tem. Vamos bloquear essa menstruação com anticoncepcionais orais, que pode ser combinados ou não, tá? Pode ser só progestágenos ou estrógenos e progestágenos. Pode ser um implante. E uma opção muito legal hoje que a gente já tem são os DIUs com hormônio, tá? Então, nós temos DIUs aí com 54 miligramas de progestágeno, DIU com 20 miligramas de progestágeno, que é o Mirena e o Quilena, né? Eu chamo de Quilena, que fazem um efeito fantástico aí. Ele tem, muitas vezes, um sangramento, um spotting durante 6 meses, depois para, e a paciente vive muito bem e ele dura por 5 anos. O Implanon, que dura por 3 anos. Então, só o de cobre que realmente não vai fazer efeito nenhum. Nesse caso, talvez até piore, porque o cobre também pode ser fazer um processo inflamatório nesse endométrio e pode piorar o quadro de endometriose. Eles fizeram uma classificação agora, em 2021, uma classificação para uso mundial. E aí eles fizeram um aplicativo aonde se você jogar aplicativo para classificação de endometriose, você vai achar o aplicativo. Eu não achei em português, só em inglês, tá? Com o QR Code que eu peguei, só em inglês. É uma classificação que não coloca só a localização, a infiltração do endometrioma. Usa também estilo de vida, a dor da paciente, o grau de dor da paciente, a quantidade de sangramento, tá? Se ela tem uma hipermenorreia ou não. Então, assim, é uma classificação que é usada por médicos, o aplicativo, e pode ser usada por pacientes também. É muito interessante e ajuda muito. A intenção é que ajude muitas mulheres, tá? A descobrir o seu problema. Então, assim, se você tem muita cólica, se você tem muito sangramento durante 7 dias, se você perde dia de trabalho, se você perde dia de escola, se você não consegue ir para academia nesse dia, né, durante a menstruação, se você tem a sua vida parada aí nesse período, não é legal e tem alguma coisa. Então, procure o seu ginecologista para que ele faça com você a investigação para endometriose. E para outras doenças também, né? Mas nesse caso, mais para endometriose. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente, compartilhem. É muito importante pra gente que vocês deixem um comentário, o seu like e comentem os assuntos que vocês gostariam de ter um vídeo, ok? No próximo vídeo, provavelmente eu vou falar de adolescência, quando levar a menina ao ginecologista, ok? Um abraço a todos e até o próximo.